Olá, meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, que prazer estar aqui com você mais uma vez. A segunda lição chegou e nós vamos então estudar a porção do capítulo 1 de Marcos, dos versos 16 até o 45. Eu estou muito contente, agradecido a Deus, agradecido a estar feliz por essa oportunidade, por esse privilégio. Sabe que ainda está vibrando aqui no meu coração, na minha mente, a forma como o autor terminou a lição da semana passada, aplicando as 70 semanas de Daniel e as 3 mensagens angélicas, aquela frase de Jesus, chegou o tempo. Que coisa linda! Hoje a lição dessa semana tem como título Um Dia no Ministério de Jesus. E antes de nós passarmos aos pensamentos principais, quero convidar você a curvar sua fronte, fechar os olhos para juntos fazermos uma oração. Pai querido, nós vamos iniciar agora o estudo da segunda lição desse trimestre sobre o Evangelho de Marcos, que exalta a pessoa do Senhor Jesus. Abençoa-nos, dirige-nos, dá-nos a capacidade de compreensão e a disposição de viver segundo o aprendizado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e pedimos. Amém. O texto principal da lição, chamado de verso para memorizar, está no capítulo 1, verso 17, e diz assim: Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. A parte de sábado à tarde, o autor comenta que cada evangelho tem uma forma peculiar de iniciar o ministério de Jesus ou focalizar o início do ministério de Jesus. Então ele fala que Mateus começa mostrando Jesus ao chamar seus discípulos e pregando o famoso Sermão do Monte. Lucas, ele apresenta a história inaugural de Jesus voltando para sua cidade, ele entrando ali em Nazaré, pregando na sinagoga onde ele havia sido criado. João relata a história dos 2 primeiros discípulos, João e André, como é que eles foram assistir ao batismo de Jesus, depois como foram para Galiléia e assim vamos começando o primeiro milagre num casamento. E finalmente Marcos, ele inicia o seu ministério com o chamado de 4 discípulos, Pedro e André, Tiago e João, e descreve também um sábado em Cafarnaum. Os sábados de Jesus nos evangelhos são todos muito especiais. E este sábado com Jesus, no início de Marcos, dá a cada um de nós uma noção verdadeira de quem é Jesus. No texto que nós vamos estudar essa semana, nessa porção, são registradas poucas palavras de Jesus, pouquíssimas palavras, a não ser um breve chamado que ele faz aos discípulos, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares além de permanecer em Cafarnaum e algumas coisas que ele disse, algumas instruções que ele deu para um leproso. Interessante, poucas palavras, mas muitas ações. Lembramos que o Evangelho de Marcos há uma característica muito interessante, onde ele gosta de usar a palavra imediatamente, logo. E isto mostra um Jesus em movimento, um Jesus dirigindo-se para a ação. E uma coisa também muito interessante que aparece na lição é o papel ativo de Deus no ministério de Jesus. Marcos, ele retrata a Deus em 75 ocasiões especiais no Evangelho de Marcos e em 37 são menções específicas à atuação de Deus a quem Jesus se dirige como Deus ou como Senhor. Que preciosidade esta lição. Assim, é o sábado à tarde, fechamos aqui.